Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós estamos a estudar o livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, e já temos percorrido 39 capítulos deste livro. Se você é a primeira vez que nos está a ouvir, então, se tiver uma Bíblia à mão, poderá abrir a sua Bíblia e eu desafio a acompanhar connosco este compartilhamento daquilo que a Bíblia diz, quais os desafios que ela tem para a nossa vida ainda hoje. Nós estamos a olhar para a vida de um homem exemplar, que foi José. José era um jovem, irmão de vários outros que o odiavam porque ele tinha tido um sonho, e tinha um sonho de que, de facto, ele era uma pessoa importante e especial, e os irmãos não gostaram disso nele. Por isso o venderam como escravo para o Egito. E aos 17 anos este jovem tem uma experiência terrível, ser vendido pela sua própria família, ser desprezado pelos seus próprios irmãos. E, apesar disso, ele é um jovem de caráter, é um jovem que fica firme nas suas convicções, não se deixa abater, nem fica amargurado no seu coração. E estas foram algumas lições que nós já aprendemos nos últimos programas, podemos ver juntos sobre isso, como nós devemos reagir e agir sobre as situações de injustiça praticadas sobre nós. Vamos encontrar hoje, então, José no capítulo 39 do livro do Gênesis, e é neste capítulo que nós vemos como José é um jovem fiel a Deus, um jovem que crê e tem princípios. Apesar das injustiças que ele sofre, ele mantém-se firme e fiel àquilo que ele acredita ser valores importantes para a vida. E podemos talvez ver alguns desses valores. Por exemplo, olhando para a Bíblia, nós podemos retirar dela um valor importante, é que Deus está sempre connosco. Aquilo que acontece na nossa vida, Deus tem o controle da situação. Romanos capítulo 8, verso 28 diz exatamente isto. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Certamente José tinha esta convicção, este valor para ele, que Deus é que governava a sua vida. Era Deus quem controlava todas as coisas e não outra pessoa qualquer, nem os seus irmãos, nem a injustiça que eles praticavam. Por essa razão, nós podemos ouvir da boca de José, no capítulo 50, verso 20, quando estamos de novo no livro do Gênesis. Ele diz isto aos seus irmãos: Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. José percebia perfeitamente que era Deus quem dirigia a sua vida. Ele tinha este dado adquirido na sua vida. Infelizmente, muitas pessoas com quem cruzo têm dúvidas se é Deus ou não que dirige a sua vida, pois muitas vezes eles fazem coisas que desagradam a Deus, tomam decisões que são contrárias àquilo que Deus deseja, e por essa razão trilham caminhos que muitas vezes não são os caminhos de Deus. Este jovem, de facto, é um exemplo fantástico para nós. É um jovem que sabia qual era o seu caminho, era um jovem que queria, de facto, agradar a Deus. Por essa razão, Deus estava sempre com ele. Por essa razão, tudo aquilo que ele fazia com afinco, com empenho, e Deus era com ele, por isso ele prosperava nos seus caminhos. Nós podemos hoje ler claramente no capítulo 39, nos versos 4, 5 e 6, como Deus agiu para com José. Diz assim o texto bíblico: Logrou José mercê perante ele, isto é, perante Potifar, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa. E lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo em sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor o abençoou a sua casa, a casa do egípcio, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, assim em casa como no campo. Potifar tudo o que tinha confiou nas mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência.
Vemos como este homem que não conhecia a Deus, este senhor Potifar, que o havia comprado no mercado de escravos, estava consciente de que José era, de alguma forma, alguém que estava protegido por Deus. Tudo o que José fazia, Deus abençoava, dizia aí o texto. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele tinha, por amor de José. Deus estava a abençoar outros por causa da pessoa de José. E isto é um facto ainda hoje. Deus continua a abençoar muitas pessoas que rodeiam aqueles que são amados por Deus, aqueles que são, de alguma forma, vivem debaixo da proteção de Deus, vivem em conformidade com a vontade de Deus. Esses são protegidos, de facto, por Deus e muitas pessoas são abençoadas através deles. Deus continua a agir dessa forma e age por amor. É este Deus que nós conhecemos. O apóstolo Tiago diz isto por outras palavras. Diz assim na sua epístola: toda a boa dádiva, todo o dom perfeito é lá do alto, descende do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O nosso Deus quer tocar a nossa vida com o amor que Ele tem, pois Ele, Deus, é amor. E Ele pretende que nós possamos ter acesso direto a Ele. Infelizmente, muitos de nós procuramos outros intermediários para chegar a Deus, para chegar a este amor que Deus tem por nós. A palavra de Deus nos mostra em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, que não há mais nenhum intermediário exceto o próprio Jesus Cristo. Diz assim: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Quando nós procuramos outros intermediários que não seja a pessoa de Jesus Cristo, muitas vezes não chegamos a atingir o amor de Deus, pois Ele procura que nós recebamos esse amor através da pessoa de Jesus Cristo. E muitas vezes nós colocamos demasiados intermediários na nossa relação com Deus. Sejam eles, por vezes, pastores, líderes ou até algumas pessoas respeitadas do passado, no entanto, continuam a não servir como intermediários. Só a pessoa de Jesus Cristo pode ser o intermediário entre nós e o amor de Deus. Isso é o que nos ensina a palavra de Deus. Nós vimos que Deus agiu com amor para com José, assim como para com Potifar e sua casa, por causa do amor que Deus tinha a José. Assim Deus faz para consigo e para comigo. Deus tem este amor e quer manifestar este amor na sua vida. Voltando aqui ao nosso texto, lendo no capítulo 39, versos 7 a 9, vemos como Deus continuou a agir na vida de José e o que aconteceu a este jovem. Aconteceu depois destas coisas, diz o texto bíblico, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, que és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Vemos como esta mulher procura assediar José. Ele é um jovem de caráter, provavelmente uma situação extremamente difícil, mas ele mantém-se firme, não só por reconhecer a autoridade do seu senhor, por respeitar o seu senhor, mas também por temer a Deus, porque ele era um jovem temente a Deus. Ele tinha princípios e valores e ele sabia que isso não era correto. Ainda que esta mulher o estivesse a desafiar para ter relações sexuais com ele, ele permaneceu fiel porque ele sabia que isso não seria correto. Talvez Potifar estivesse ausente de sua casa pelo facto de ser um elemento da liderança do Egito, tivesse que fazer viagens constantes, e é possível que esta mulher se sentisse só. Tendo ali um jovem interessante que lhe poderia satisfazer os seus desejos, ela certamente, e na posição de autoridade que ela tinha, desafiou este jovem a essa relação. Era comum naquela época que os seus senhores se aproveitassem dos escravos que, no fundo, não eram mais do que mercadoria. E esta mulher estava a tentar aproveitar-se de José. José era um jovem, de facto, de caráter, e eu creio que o facto de ele ser um jovem com esta característica o manteve firme. Não é que ele não sentisse tentação, não é que ele não se sentisse atraído, provavelmente até por essa mulher. No entanto, ele sabia que não era correto e por causa dos seus valores ele manteve-se firme. Como seria bom que cada um de nós
fosse fiel aos nossos próprios princípios, não cedesse aos princípios simplesmente porque as coisas parecem ser fáceis e que o caminho mais fácil seria esse. José reconhecia isso. Ele sabia que o seu senhor não se agradaria da ideia de que ele pudesse ficar com a sua mulher, e isso seria uma maldade tremenda para com Potifar, mas também, acima de tudo, uma maldade diante de Deus. Não estaria a agir em conformidade com os princípios de Deus. Deus não quer que nós possamos andar a cobiçar as mulheres dos outros, nem a ter relacionamento assim pouco, digamos, responsável. Era uma atitude que ele não deveria ter. Infelizmente, muitas vezes, nós, na nossa sociedade, não levamos isto muito a sério. Passamos demasiado depressa sobre estas questões e pensamos que, afinal de contas, tudo vai se resolver, não há problema nenhum em não sermos coerentes com os nossos valores. E, infelizmente, sofremos essas consequências. No entanto, José, apesar de ser um jovem fiel aos seus princípios, um jovem que até agia em conformidade com a vontade de Deus, vemos que nem sempre as coisas mesmo assim correm pelo melhor. O capítulo continua no verso 10 dizendo: falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios e ninguém dos da casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para me insultar. Veio até mim para se deitar comigo, e eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as suas vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Esta mulher, de facto, era uma mulher perigosa. Por um lado, se queria se deitar com José, insistindo constantemente, diariamente. Deve ter sido uma tentação tremenda para José esta situação. Não sabemos ao certo durante quanto tempo ela insistiu com ele, mas não deve ter sido fácil. Era um jovem. E estas situações são complicadas. Ele próprio ser desafiado por uma mulher e continuar firme aos seus princípios era algo difícil. Depois vemos como ele não cedeu e a situação apertava, ele teve a melhor atitude, fugiu. Talvez alguns de nós poderíamos pensar que fugir é uma atitude cobarde, talvez deveria ter enfrentado, mas eu creio que há alturas na nossa vida que a melhor coisa a fazer é fugir de onde estamos. José fez isso. Ele sabia que a tentação iria subir de tom, ela já o estava a agarrar, e ele, para não pecar, para não desagradar a Deus, para não se contaminar também a ele, porque seria talvez uma situação bem difícil depois de resolver, ele preferiu fugir. Mas mesmo assim, esta mulher agora vai agir com astúcia. Ela começa a mentir e desenvolve uma mentira em torno de José. Ele pensava que talvez assim estaria resolvida a situação, mas o facto de ele fugir dessa situação ainda lhe traz mais problemas. Ele tinha obedecido a Deus. Ele tinha feito aquilo que era correto diante de Deus. A palavra de Deus nos diz para nós fugirmos dos desejos da mocidade, para que nós possamos manter puros diante de Deus. No entanto, ela usa essa situação para poder maltratar José. Levanta uma calúnia tremenda em relação a José. Se ele tivesse feito o que ela queria, talvez numa primeira fase ele poderia eventualmente achar graça diante dela, mas certamente com o passar do tempo a situação iria se agravar. E talvez, se ela ficasse grávida, seria uma situação complicada de explicar ao seu senhor. E provavelmente o que aconteceria seria a morte de José, se ele tivesse cedido aos desejos desta mulher. No entanto, ele resolve fugir desta situação. E vamos olhar como esta mulher agiu. Ela, em primeiro lugar, chamou os homens e mentiu. Depois vemos como ela continuou a agir em relação a José. No verso 16 vemos o seguinte: conservou ela junto de si as vestes dele, até que o seu senhor voltou a casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o servo hebreu que nos trouxestes veio ter comigo para insultar-me.
Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele deixou as suas vestes ao meu lado, fugiu para fora. Esta mulher era, de facto, perigosa. Ela começa a desenvolver esta mentira e conta ao marido esta mentira. É possível que Potifar não tivesse ficado totalmente convencido daquilo que a mulher estava a dizer. No entanto, ele ficou extremamente irado. Diz o texto ainda, tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe havia dito, dessa maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira. O senhor de José, Potifar, talvez ele não estivesse totalmente convencido da história de sua mulher, porque se o fosse, o que ele teria feito provavelmente era mandar matar José. No entanto, ele pegou nele e lançou-o no cárcere, diz o verso seguinte. O senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. E ali ficou na prisão. Deus tinha um plano para José e Deus iria cumprir, independentemente da maldade dos homens ou das injustiças que estavam a ser cometidas para com José. No entanto, Deus preservou José da maldade daqueles que o rodeavam. Pela segunda vez, ele poderia ter sido morto. No entanto, Deus preservou José. Certamente Potifar conhecia o caráter de José. Talvez ele duvidou um pouco que a história que a sua mulher estava a contar fosse totalmente verídica. Por isso ele pegou nele e o colocou no cárcere. Foi esta a atitude do senhor de José Potifar. De novo, José estava numa situação difícil, numa situação complicada. Se vimos que primeiro os irmãos pegaram nele e puseram-no na cisterna, queriam matá-lo, mas depois venderam-no para o Egito. Agora encontramos que ele no Egito estava de novo numa situação privilegiada, era o mordomo de uma casa importante no Egito, e verificamos que esta mulher arranja um esquema de novo para o maltratar. É como eu tenho dito já algumas vezes, José é um tipo de pessoa que desce para cima. Ele cada vez que está a prosperar volta a descer, mas Deus tem um plano fantástico para José e Deus vai cumpri-lo. E é isso que nós vamos ver mais para a frente. José continua firme e fiel àquilo que Deus lhe tinha dito. Firme e fiel ao sonho que de alguma forma ele tinha recebido. José era um jovem íntegro. Ele era um jovem que procurava fazer a vontade de Deus. Há algum tempo atrás estava a ouvir uma palestra de um pastor amigo meu, numa igreja que eu visitei, e este pastor estava a pregar sobre a vida de Moisés. E ele intitulou a sua pregação dizendo que era um homem de Deus, no tempo de Deus, a fazer a vontade de Deus. E quando isso acontece, muitas vezes as coisas parecem não correr bem. Parece que este título de pregação se aplicaria bem aqui a José. Um homem de Deus, com o caráter íntegro de Deus, fazendo a vontade de Deus. E quando ele age, parece que as coisas não vão nada bem. Antes, pelo contrário, ele agiu de uma forma correta. Ele não pecou contra Deus. Ele estava a fazer o seu melhor. E o que acontece? Ele vai parar à prisão. De uma forma injusta, de uma forma que não é correta, como a aldrabice desta mulher, ele sofre as consequências da maldade desta mulher. No entanto, ele mantém-se íntegro e age de uma forma correta. Nós vemos no verso 21, o Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno. Ele deu mercê perante o carcereiro. Nós vemos como Deus continuava com José. Deus estava a acompanhar esta situação. Talvez José já teria razões para duvidar desta presença de Deus. Talvez ele ficasse amargurado contra esta mulher. Mas, no entanto, ele sentia a presença de Deus ao seu lado. José estava acompanhado por Deus, mesmo na hora difícil. Isto faz-me lembrar o Salmo 23, um salmo que eu gosto tremendamente. Ele tem um verso neste Salmo 23 que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. É interessante ver que às vezes na nossa vida nós passamos pelo vale da sombra da morte. E neste texto aqui de Salmo 23, Deus não promete retirar-nos do vale. Deus promete estar conosco nessa travessia, nessa dificuldade. Deus não nos desampara. Muitas vezes nós, como cristãos, pretendemos não passar pela dificuldade, preferimos não passar pela dificuldade. Mas quando isso acontece na nossa vida, infelizmente, às vezes não aprendemos aquilo que temos para aprender na vida. Deus tinha o controle da situação, Deus estava a cuidar de José. Por vezes nós achamos que a nossa vida é uma desgraça, é um fado e um destino traçado
que nós não podemos alterar. As coisas são o que são e infelizmente vivemos para ser desgraçadinhos. Não é assim. Nós temos que estar dentro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus tem para nós. E com esse espírito de luta, de batalha, fazendo o melhor que nós sabemos. Em vez de guardar amargura no nosso coração, rancor contra as pessoas que são injustas para nós, procurar ver onde Deus está e o que Deus está a fazer na nossa vida. Certamente não era fácil para José. Tinha passado provavelmente muito tempo, com muito trabalho e suor, ele tinha chegado ao ponto de ser o mordomo de uma casa importante. E agora, por uma intriga, e porque ele se manteve firme a um princípio para não pecar contra Deus, ele agora estava a ser maltratado e lançado no cárcere. Provavelmente ele não estava a perceber o que Deus estava a querer fazer na sua vida, mas Deus tinha um grande plano, e José certamente manteve-se firme no sonho que tinha recebido de Deus. Eu quero desafiá-lo a si, que talvez tenha um sonho que já pôs na gaveta, que não quer saber dele. Guarde esse sonho. Talvez ele venha de Deus. É possível que Deus queira realizar esse sonho na sua vida. Talvez você está a passar neste momento um período idêntico ao de José. Um período em que estão a injustiçá-lo. Talvez um período em que está no cárcere. Um período de dificuldade. Mas mantenha-se firme, porque Deus cumprirá a sua palavra. O texto continua olhando para José e para este exemplo, e diz o texto: o Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno. Ele deu-lhe mercê diante do carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele. Tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. É incrível ver como Deus continua a usar e a agir na vida deste homem. Mesmo numa situação contrária, mesmo no mais miséria que se poderia imaginar, Deus está ao lado de José e faz prosperar a vida de José. Talvez seria bom nós pensarmos o quadro que José está a viver. As prisões não eram o que são hoje sequer, e José era um escravo preso. Ser escravo já era mau, ser escravo preso era péssimo, e José estava nessa condição na prisão. Mesmo assim, este chefe do cárcere, o chefe da prisão, percebeu que José era um homem diferente. E tudo o que José fazia, Deus prosperava nas suas mãos. Deus acompanhava constantemente José. É a mesma promessa que nós temos de Deus para aqueles que creem em Jesus Cristo. Mateus capítulo 28, verso 20 diz: eis que estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Esta promessa de Deus de que nos acompanhará em todas as circunstâncias é para nós também, para os nossos dias. Nós iremos continuar a acompanhar a vida deste jovem, esta vida interessantíssima, cheia de aventuras e desventuras de José, no próximo programa. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.